Boa noite. Quinta-feira chegou e eu estou com uma convidada super especial, com um tema muito importante para todas as pessoas e especialmente importante para nós mulheres, que é justamente relacionamentos abusivos. A Débora é a nossa convidada dessa semana. Deixa eu chamar ela aqui para nossa conversa. E ela está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite! Oi, Tudo bom? tudo. Como é que você tá essa semana? O dia de hoje foi agitado? Você tá bem? Você tá tranquila? Não, tô bem, tô tranquila. Que ótimo. Débora, eu quero iniciar te agradecendo muito ter aceito o convite para essa conversa. É uma conversa que, na minha opinião, é de extrema importância para todos nós. A gente vai conversar sobre amor. E amor é uma coisa que é essencial para o ser humano, não é? E às vezes as pessoas confundem amor, a forma de amar. Elas não entendem que há limites, a importância do respeito. Então é um pouco sobre isso que a gente vai conversar essa noite e tudo mais que for surgindo e vai ser maravilhoso, eu tenho certeza absoluta. Existe uma frase que fala que a medida do amor é amar sem medida. Será? É a pergunta que eu faço. Então eu te convido a se apresentar, por gentileza, e começar a nossa conversa, então. Então, boa noite, meninas, a todos, né? Meu nome é Débora, eu sou assistente social de formação. Hoje eu trabalho em três pontes bem diferentes, né? Então trabalho não, na verdade, né? Eu atuo em três pontos bem diferentes. Eu atuo na rede abusiva para quê? Por quê? Né? Que são com mulheres, né? Vítimas de violência. E também na rede, né, do Lupus Care, que são pessoas que são portadores, né, da doença autoimune lupus. E o meu trabalho mesmo oficial, que é com jovens e adolescentes, né, de vulnerabilidade social com empregabilidade, que é na Rede Cidadã. E esse tema é muito recorrente nos três ramos que eu Nas três atuo. frentes de trabalho que você Isso. atende, entendi. Assim, deixa eu só colocar as pessoas que vão nos assistir um pouco a par de como a gente se conheceu e o que que trouxe a gente até aqui. A gente se conheceu numa situação de trabalho, eu ministrei trabalho numa empresa que você, ministrei treinamento numa empresa que você trabalhava, e lá a gente teve a oportunidade de se conhecer, a gente manteve contato, e numa das lives desse projeto a gente voltou a se falar e a gente percebeu que tinha muito assunto para conversar. E foi justamente por essas questões do trabalho que você desenvolve, né, de experiências de vida. Então é sobre isso basicamente que eu gostaria que a gente conversasse para trazer essa percepção para as pessoas, assim, essa primeira frase, né? Será que a medida do amor é amar sem medida realmente? Ou há um limite? E que limite seria esse? Na sua opinião, o que que você acredita que seria um limite para a pessoa entender, para a mulher entender? Vamos focar no universo feminino de verdade. E aí, se os homens se incluírem em alguma parte da conversa, ótimo. Mas essa conversa é muito para nós mulheres. A gente vem de uma cultura que nós somos as cuidadoras, que nós somos aquelas que doam, aquelas que fazem nesse sentido, né? Que aceitam, que perdoam, que permitem. E isso acaba gerando, em muitos homens, uma falta de limite, uma falta de respeito. A própria mulher não saber se posicionar muitas das vezes, não saber iniciar um relacionamento mostrando quem ela realmente é, aceitando coisas que no fundo não a agradam, e ela leva aquilo até onde dá e ela vai acabar, aquela história de acaba alimentando um monstro, vamos colocar assim, né? Ela acaba alimentando uma relação que em algum momento acaba se tornando insustentável. Você concorda com isso? Concordo. Eu estava aqui vendo que o pessoal entrou no outro perfil para poder ver a live. Aí eu estou respondendo que é nesse Ah, perfil aqui. O bacana. pessoal está vindo para cá. Não, mas Legal. eu super concordo, né, com o que você falou. Vamos começar pela pergunta, né? Qual o Sim. limite do amor? E aí, a questão da mulher, né? A questão da mulher, principalmente brasileira,
é uma questão muito estrutural, com essa questão da fragilidade, da doação. Então, sempre o correto para a maioria vai ser o quê? Doar. Então, o limite do amor não tem limite. Mas eu queria tocar num outro ponto, que eu gostei muito dessa sua pergunta, né? E que a gente nunca pensa no nosso amor, o amor próprio. Né? Imagine se a gente levasse essa pergunta para a gente, né? O meu limite do meu amor próprio é sem limite. E esse sim tinha que ser... não tinha que ser uma pergunta, tinha que ser uma afirmação, né? Sim. E não é. E a gente acaba doando muito mais, né, do que se amando. Eu acho que esse é o ponto da questão. Faz sentido para mim também. É um cuidado que é importante a gente ter quando a gente fala assim, de amor é a base da nossa conversa. Então, eu não tenho como dar aquilo que eu não conheço. E aí é que as pessoas confundem as coisas, né? As pessoas dão uma série de coisas, mas o amor mesmo, se a pessoa não tem amor próprio, ela não vai ter amor pelo outro. Ela vai ter apego, ela vai ter carência, ela vai ter as necessidades dela. Mas o amor, efetivamente, que é uma coisa que envolve respeito, que envolve parceria, que envolve reciprocidade, que envolve uma série de outras coisas, mas essencialmente o respeito, a pessoa acaba não desenvolvendo, não fortalecendo na relação. E eu acredito, e talvez muitas das pessoas que estejam nos assistindo, que irão nos assistir no futuro, concordem com o que eu vou falar agora. Muitas das vezes, essa questão, no início do relacionamento, já falha, já tem um erro de princípio, vamos dizer assim. O relacionamento começa com excessos. Excessos de permissão, né? Assim, eu tenho algumas pessoas que eu conheço e no início dos relacionamentos delas, elas foram extremamente permissivas. E chega uma hora que a pessoa fica sem saber como parar aquele excesso de permissibilidade. Ela não sabe como dizer não. Ela aceitou uma vez, aceitou duas, chega uma hora que incomoda, mas já incomodava antes. Mas por aquela história do amor é cego, né? A pessoa acaba vivendo aquilo, colocando em prática esse conceito. E tampa os olhos para as coisas que ela não concorda, para as coisas que ela não acha saudáveis, mas, eu amo, vai passar. Essa mania de mulher de querer achar que o sujeito vai mudar depois. Sabe? De querer consertar. Gente... Mas é essa questão que eu falei para você do estrutural, né? Então, assim, a mulher, ela foi educada para ser do lar, para cuidar, né? Para abraçar, para ter paciência, para transformar. Então, a gente acredita que tudo vai mudar, né? Ou então se culpa, né? Então, foi eu que permiti, entendeu? Então, aí a gente também começa a se tolir. Não vou fazer mais, vou ficar na minha, não vou falar mais, e isso, aquilo. E aí vai perdendo a essência. Então, relacionamento abusivo é isso. É quando você perde a sua essência para o outro, quando você se afasta do você. E aos poucos você vai se afastando de todos, né? Porque o relacionamento abusivo vai fazendo você ficar sozinha. Ele caminha para isso. A pessoa suga tudo, né? Suga o espaço físico, suga... Então, vamos trazer uma definição, então, né, para esse relacionamento abusivo. Basicamente, assim, as pessoas podem confundir o abuso com violência física. E eu acho importante a gente esclarecer que não necessariamente é uma violência física. Ela pode ser uma violência psicológica. Quando, por exemplo, a mulher se arruma, né? Ela tá bem, ela tá feia, e o parceiro fala, nossa, você tá ridícula, nossa, você tá feia, ou qualquer coisa que desvalorize aquela mulher. Então, isso é uma forma de desvalorização, isso é um abuso. Maneiras de diminuir, ao invés de incentivar, a mulher está trabalhando, está se desenvolvendo na carreira, ao invés de incentivar, de desenvolver uma parceria nesse sentido, de falar, olha, você é capaz, você consegue, você vai alcançar o que você deseja, se disponibilizar para apoiar essa companheira, essa parceira, a pessoa bota areia em cima do caminhão, né, atrapalha.
a parte econômica, né? Tolir a mulher de trabalhar ou tomar posse do que quer que seja os recursos que ela tem, ou impedir que ela tenha recursos, além da física. Então, existem diversas formas de violência e às vezes as pessoas acreditam que se não é física, não é violência. Eu acho que a mais sutil de todas é a psicológica. Psicológica. Sabe? É um comentário. E eu acho que também é a mais difícil de sair. De sair e de provar, porque foi o que E de você provar, falou. sim. A mulher, com essa questão cultural, a formação e a educação que nós recebemos na maioria das vezes, ela se culpa, ela procura entender onde ela acha que o erro está nela. Tá nela. A gente pode até fazer um paralelo com as vítimas de estupro. As mulheres que passam por essa situação, na maioria das vezes, elas acham que a responsabilidade é delas pelo que aconteceu. Infelizmente, a nossa sociedade ainda age dessa forma. A culpa é dela porque ela estava usando roupa curta. Oi, não tem lógica isso. Então, assim, eu parto do princípio básico, não é seu, não mexe. E se for seu, respeita. Né? Sendo seu, também respeita de todas as formas. Então, a pessoa poderia... O homem não sai na rua sem camisa. Tá calor, ele tira a camisa. Certo? Por que a mulher não pode andar com uma roupa mais à vontade? Não tem lógica. Esses comentários, esse tipo de crítica, e atribuir isso à falta de respeito que alguns homens têm por nós mulheres. Então, é essencial ter consciência disso, que nós somos pessoas de respeito, como todas as outras, todas as mulheres e todos os homens são pessoas de respeito e de valor. E eu acho que começa exatamente pelo ponto que você falou, do amor próprio. Você concorda com isso? Concordo. Eu já tinha até comentado um pouco com você, né, que eu fui vítima, né, de um relacionamento abusivo. E o relacionamento abusivo veio realmente por esse lado, né, psicológico. E foi muito difícil identificar. Na verdade, eu só consegui identificar mesmo foi quando eu já estava vendo já um efeito, né, na minha vida mesmo, no meu corpo. E quando começou a ir pro violento. E aí, né, nem todo relacionamento abusivo é violento, né? Com violência física, né? Mas todo relacionamento abusivo tende a chegar na violência física, né? Então, quando ele começou a caminhar para a violência física, que eu comecei a despertar, né? Então, até então, eu achava que era um excesso de zelo, era um excesso de cuidado, que ele me amava muito, entendeu? Olha tudo isso. Em muito excesso, né? Então, e eu me sentia uma mulher super protegida, amada, né? Achando que isso era o melhor, né? E acabei me deixando envolver realmente, né, por essa situação e deixei de me amar, né? E isso foi nítido, porque como ele também tinha muito ciúme, mas é assim, uma coisa que eu vou falar agora que é muito importante. Isso. Uma coisa que eu vou falar agora que é muito importante é uma questão do perfil, né, problema de violência, né? E aí a gente acha que uma mulher forte, cheia de decisão, nunca vai ter um relacionamento abusivo, né? E não tem perfil, gente. Isso não existe. Perfil. E aí eu tô falando isso porque muita gente, né, que tá até ouvindo aqui, ou muita gente que me conhece, vai falar assim, eu não acredito que a Débora já teve um relacionamento abusivo, né? E aí eu tô falando isso porque eu não deixava de ser eu, né? E assim, me conhecendo a minha forma, ele conseguiu, né, fazer essa parte psicológica. E aí, uma da forma foi da questão da comida. Então, ele me dava muito doce, muito doce, muito doce. E eu acabei engordando muito. Então, eu acabei pesando 148 quilos. Nossa. E aí, minha mãe falava, Débora, para de comer doce.
né? Esse menino só traz doce para você. E era uns potes, eram umas coisas assim absurdas. E eu Gostoso não era. era. E eu não conseguia isso. Por quê? Para eu poder realmente ficar feia, né? E aí é quando você esquece do amor próprio e você acha que só a pessoa, por estar cuidando de você, né, te dando essas coisas, né? E já basta. E eu não consegui perceber isso, assim, né? E, e foi quando realmente foi para a questão de perseguição, né? Porque aí eu já não queria mais, aí me perseguia, né? E aí empurrou. E que aí Foi eu para a parte da entrei, violência física. aí começou a ir para a violência física, e que aí você percebe assim, não, é abusivo, né? Só que já foi abusivo desde o começo. Eu quero convidar as pessoas a avaliar o seguinte, assim, a pensar da seguinte forma: a gente está aqui para trazer reflexões. Essas reflexões podem apoiar todas as pessoas. O homem, ele veio de uma mulher. Essa mulher, ela pode estar casada ainda ou pode não estar casada, e essa mulher pode ter um novo relacionamento. Então, a mãe desse homem que está nos assistindo pode, de alguma forma, estar envolvida ou vir a se envolver num relacionamento abusivo. Algumas das pessoas que estão nos assistindo ou que virão nos assistir podem ter filhas, certo? Então, de todas as formas, a nossa conversa tem um objetivo essencial de agregar, de apoiar, de gerar reflexão. E também para os próprios homens. Será que em algum momento eles estão agindo de forma abusiva sem perceber? Será que... Porque eu não, assim, eu não conseguiria afirmar, eu não tenho dados estatísticos nesse momento para afirmar que todo abusador tem consciência de que está sendo abusador. Eu acredito que, na maioria das vezes, a pessoa ela também não tenha para si. Esse excesso esconde alguma falta. Então, eu acredito que seja também essa falta de amor por ele mesmo que faça com que ele acredite que ele tem que ter o amor da outra pessoa a qualquer custo, privando a pessoa, né, dela ter convivência com as amigas, com as pessoas. Aquele ser é dela, é posse. Então, na cabeça do abusador, né? É posse. E aí, por ser posse, ele pode tratar como quiser, falar o que quiser, agir como quiser e achar que tá tudo bem. E aí, no final da história, ainda falar coisas absurdas como ela é louca, você tá surtada, o problema é seu, você... E aí, a mulher, de tanto ouvir coisas negativas, ela passa a se questionar. Será mesmo que eu tô ficando louca? Será que eu tô exagerando? Será que eu sou burra mesmo? Será que tantas outras frases que os abusadores costumam falar? E a mulher começa a se questionar nesse sentido. Então eu te agradeço imensamente por você compartilhar essa sua história pessoal. Eu imagino que tenha sido imensamente desafiador e acredito também, aí eu quero que você compartilhe com a gente, se você puder, que marcas isso deixou na sua vida? Assim, como é que você lida com... Passou a viver outras experiências? Se você se permitiu viver outras experiências depois disso, como é que você ficou em relação a isso que aconteceu? Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, né? Até nessa questão do homem, né? A mulher também é abusadora, né? Então qualquer Uhum. pessoa pode ser abusador, né? Então assim, a questão hoje é que a mulher, pela sua questão, né, estrutural, né, questão social, ela realmente é a vítima, né? É a pior vítima nesse momento. Quando a mulher é abusadora até de um homem, ela acaba virando vítima em algum momento, porque ela acaba recebendo essa violência física, né? Então, assim, e eu, como assistente social, o que eu mais vejo, né, são mães abusadoras, né? Então, assim, é uma coisa que também, assim, e dói muito, porque são mulheres, né? E aí a gente vem todo com um outro papo de reconstrução, né? E tudo mais. Então, assim, a gente precisa falar desse assunto cada vez mais para a gente realmente fazer uma reflexão como está sendo a nossa postura, né? Porque qualquer um pode virar abusador. E respondendo a sua pergunta, Auristela, realmente foram muitas dores. Mas o que eu não me permiti foi virar uma abusadora.
sabe? E eu tô falando isso porque é difícil. E é muito difícil, porque quando você sai, né, e você realmente toma aquela liberdade, né, você se sente liberta, né? Então, quando eu comecei a ter outros relacionamentos, porque eu fiquei 4 anos nesse relacionamento abusivo, e aí quando eu fui viver, né, quando eu me aproximava das pessoas, eu já fui também assim com muita força, né? Tipo assim, não aceito isso, não quero isso, tem que ser assim, tem que ser, vou controlar isso, entendeu? E eu falei assim, não, eu não posso ser abusadora. Não vou. Eu não quero passar essa dor que eu tive para ninguém, né? E aí eu fui para um outro caminho, do autoconhecimento. Então, Ah, que incrível. isso aí, do autoconhecimento. Eu fui para o caminho de me conhecer, saber as coisas que a Débora gosta, das cores que a Débora gosta, de curtir o que a Débora gosta, que 4 anos eu fui induzida a gostar das coisas que ele gostava. Né? E assim, o ápice assim, do término do relacionamento, né? Eu terminei e tudo mais. O ápice foi, eu morava numa casa que o teto, né? O pé direito era muito alto. Mas eu sempre morei sozinha. Tipo assim, sempre morou eu e minha mãe, né? E a gente sempre fez tudo. E aí, quando terminou, eu comecei a chorar e falei: quem vai trocar a lâmpada? Quem vai trocar a lâmpada? Queimou a lâmpada de casa, Sim. eu entrei em desespero, quem vai trocar a lâmpada? Para você ver como essa O questão, nível né, da de violência psicológica, da dependência é muito forte, dependência. Sim, entendeu? De fazer o relacionamento virar uma bengala emocional sua. é, E é isso que a gente não pode perfeito. permitir, sabe? Não Tem que pode, haver sabe? equilíbrio. Tem que haver equilíbrio. Uma das pessoas comentou, eu não consigo entender se é Paul ou Pauli, eu não sei Paulene, dizer. Paulene, Paulene. A Paulene escreveu o seguinte: é que ela já viu depoimentos de homens que achavam que estavam cuidando, sendo abusadores. E eles foram criados assim. dessa forma. Então, exatamente isso que você falou. As mães, Das nós mães mães, abusadoras. temos um papel muito importante. Eu costumo, assim, a gente é nosso dever cuidar para a gente evitar manter o machismo, manter uma série de coisas que não são saudáveis para a nossa sociedade. Só que para isso a gente precisa tomar consciência, e nem todas as mães já têm consciência que elas agem de maneira machista. Muitas, por terem convivido em lares machistas, lares desrespeitosos, né, terem tido essa criação, elas acabam naturalizando coisas que são absurdas. Coisas do tipo homem não chora e por aí vai. Reproduzir esse tipo de pensamento que é extremamente absurdo. Como assim? Homem não é gente, homem não é ser humano, não tem emoção, então por que que o homem não poderia chorar? Cabe a nós, a todas nós mulheres, darmos também aos homens o mesmo poder nesse sentido que nós temos, empoderá-los a cuidar das próprias emoções, porque eu acho que a violência, eu acho não, a gente sabe por estudos que a violência ela está diretamente relacionada também a esse fator da falta de conhecimento das próprias emoções. Se Verdade. o homem não tem o direito de perceber as emoções, de reconhecer as emoções e extravasar essa emoção de uma maneira saudável, que poderia ser através do choro, ele vai extravasar de que forma? Então, a tendência do homem ser violento acaba, de alguns homens serem violentos, também está alinhada com isso. Eles não são permitidos chorar, viver as emoções deles. E Não, isso e a gera realidade uma do série de homem, problemas. isso, e a realidade do homem se desrespeitou ou se não foi de acordo, é realmente agredir, né? Então é bater, né? A A, a, conversa, a realidade, né, de trazer para a conversa, né, de ser uma situação mais amigável, tá vindo de 10 anos para cá. Eu tô falando isso até das questões da mãe. Se alguém te morder na escola, morde também, né? Então vai lá e bate nele, né? Você é homem, você não tem que vir para casa chorando, não, vai lá e bate. Né? Então, assim, nós como mulheres não podemos permitir a gente continuar com esse discurso, sabe? com Machista, certeza. sabe? E violento. Sim.
Vou até compartilhar uma situação que aconteceu com a minha família. O meu filho passou por uma situação de violência na escola, um colega agrediu ele, e foi interessante o motivo, né? O que incentivou a confusão toda. Parece que esse colega ameaçou agredir uma menina que estava implicando com ele. E aí meu filho falou assim, fulano, quem bate menina é covarde, você vai bater nela? E aí o garoto ficou com raiva e deu um socão no meu filho. E aí eu fui para a escola, meu filho estava com o rosto inchado. E o que eu achei interessante também foi a escola não entender a minha postura. Eu não fui de maneira violenta, eu fui para conversar e eu pedi para conversar com o pai do menino, porque eu queria entender. Com os pais, né? Mas quem foi o representante que estava lá foi o pai. Então, tem uma mãe, a Viviane, ela comentou que ela também é mãe de meninos e ensina os filhos dela o respeito e o diálogo. E eu posso dizer a mesma coisa. A nossa sociedade ainda não está pronta para meninos que sabem, que não estão preparados para a violência, que não são estimulados a serem violentos. Violentos. Eles penam um pouquinho. Só que eu continuo acreditando que esse é o melhor caminho. Então eu continuo ensinando meu filho dessa forma, né? Que ele não pode ser bobo, ser bom não significa ser bobo, e que ele tem que procurar resolver as coisas da melhor, evitar problema é o melhor dos caminhos, né? Então a gente sabe que quando a gente sabe que o nosso filho não é santo, a gente conversa bastante para o entender que ninguém é, né? Então a gente conversa para que evite qualquer tipo de briga. Mas se vier acontecer, que procure um caminho de diálogo, de resolução sem a violência física. Então, todas as mães que estão nos assistindo, que vierem nos assistir, é um apelo realmente que eu faço, que a gente faz para essa reflexão. Será que a nossa fala tem sido machista e desrespeitosa com os sentimentos e as emoções dos nossos meninos de alguma forma? Porque isso tem consequências. Isso tem consequências para a nossa sociedade como um todo. Isso vai ter consequências para você enquanto mãe, quando você se tornar uma mãe idosa, uma mulher mais frágil, lá na frente. Então, se o seu filho não foi ensinado agora a ser mais paciente, tolerante, compreensivo, a dialogar, a reconhecer as emoções, lá na frente a gente pode pagar um preço enquanto mães. Então, quando a gente pensa nessa situação dos relacionamentos abusivos, é imprescindível a gente entender que algumas das vezes nós, mulheres, de alguma forma, seja na educação ou seja no próprio relacionamento, contribuímos para isso. Infelizmente, a nossa sociedade ainda linka a masculinidade à violência, quando uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, certo? Por que é que o homem tem que ser violento? Ele não tem que ser violento. É um ser pensante que tem força sim, mas que essa força seja utilizada para o bem. E assim como nós. Então, foi como você falou, que a nossa sabedoria, que a nossa conversa, que a nossa percepção sobre as coisas seja usada de maneira saudável nos relacionamentos. E esse cuidado para que a gente também não se torne aquilo que a gente mais teme. É verdade. Não é verdade? É verdade. E desconstruir, né, não é fácil, né? E é uma questão, por isso que eu vou voltar de novo, né, no que eu falei sobre a questão do autoconhecimento, né? Da gente poder realmente se autoconhecer, saber realmente, né, como a gente é, nossas luzes e nossas sombras, né? E começar a se ouvir e se perceber. Né? Porque a gente acaba reproduzindo, né, fala machistas e sexistas, entre outras coisas, sem perceber, pela nossa criação mesmo, né? Sim. E pelo realmente o mundo que a gente vive. Né? Mas a questão é que a gente não pode mais permitir que isso aconteça. Então a gente precisa mudar. Então a gente precisa se ouvir e começar a mudar o discurso. Né? Não é fácil, né? Mas também não é impossível. Então, dá para a gente mudar o discurso, né? Dá para a gente ter diálogos e conversas no meio dos nossos amigos, das nossas amigas, e assim as pessoas vão vendo que suas falas não estão corretas, que as suas falas estão levando para a violência, né? É porque, assim, tem algumas falas, né? Que a gente às vezes acha que é tão simples, mas ela leva para a violência em algum momento, né? Então, assim, a gente tem que começar realmente a se perceber como pessoa, como ser humano, né?
E autoconhecimento é tudo na minha vida. Com Entendeu? certeza, você inclusive participou da jornada e foi ativa na jornada, e foi Adorei. muito bom ter sua presença. E você tocou num ponto essencial, assim, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente, uma das coisas que a gente conversa, inclusive na jornada, é quem é a pessoa que você mais ouve o tempo todo, né? Então a gente se ouve o tempo todo. Quando eu estou falando com o outro, quando eu estou em silêncio no meu diálogo interno, a gente está se ouvindo o tempo todo. Então a nossa voz, a nossa fala é a mais ouvida sempre. E aí, se a nossa fala é uma fala que nos diminui, que gera desrespeito, que de alguma forma te coloca para baixo, que não acredita em si mesma, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Então, somente trabalhando esses processos de autoconhecimento, a gente vai começar a ficar mais atento ao que essa voz interior tem falado, e a partir dessa consciência do que você está percebendo que tem ouvido, é que você vai poder tomar uma decisão. Você vai perceber que você tem escolha e vai poder tomar uma decisão. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que os pensamentos são como passarinhos. Eles só fazem ninho se a gente permitir. E aí, justamente, é que está o nosso desafio. É primeiro tomar consciência do que a gente tem falado, né, para nós mesmas, e a partir dessa tomada de consciência a gente escolher, é esse o caminho que eu quero para mim, é o que continua sendo válido para minha vida, faz sentido para mim, para a vida que eu quero, esses pensamentos que estão me levando a alguma ação, porque é importante a gente perceber essa relação, né? O que eu penso está alinhado com o que eu faço, está alinhado com o que eu penso. Na maioria das vezes, a gente nem sempre a gente consegue praticar exatamente aquilo que a gente pensa. Às vezes a pessoa se sabota, então tem processos de autossabotagem aí que se a pessoa não trabalhar autoconhecimento, ela não vai reconhecer e vai continuar se sabotando. Mas na maioria das vezes, a pessoa pode não perceber, mas estão alinhados os comportamentos, as atitudes, com a forma pensamento dela. Então, a partir do momento que a pessoa toma consciência dessas formas de pensamento, ela começa a poder ressignificar aquilo e tomar novas atitudes. E vale a pena a gente perceber também que não é só porque tomou consciência que vai mudar da noite para o dia, porque às vezes a pessoa levou anos fazendo daquela forma. Então não é tão simples assim. E o que pode acontecer é ela se desmotivar e se frustrar porque ela achou que fosse ser mágica, que fosse ser milagre. Ah, quando tomei consciência, já estou fazendo autoconhecimento, estou fazendo um processo de autoconhecimento, mudei e nunca mais vou voltar ao padrão antigo. Não. Não é tão fácil, tão simples assim. É simples, mas exige esforço, exige dedicação e exige, acima de tudo, uma escolha. Essa escolha que você falou que fez, que foi realmente de se conhecer, de se perceber. E é uma decisão constante, não é mesmo? Porque acontecem Porque quando a inúmeras gente coisas na se nossa vida. quando a gente se conhece realmente, a gente não permite, sabe? E depois que eu tive esse relacionamento, né, abusivo, que eu me permiti, né, ir para o lado do autoconhecimento, eu já passei, depois desse relacionamento abusivo, eu casei, já me separei, já tive uma opção de coisa. Entendi. E aí, a gente não se permite mais, porque a gente realmente conhece, sabe? A gente realmente sabe o que a gente quer. A gente não aceita mais qualquer coisa, né? E aí, quando a gente não se conhece, né? E é muito... eu não queria falar essa palavra vulnerável, não, porque vulnerabilidade não é uma coisa ruim. Também aprendi isso no autoconhecimento. Bacana, Mas aí a bacana. gente não se torna uma pessoa tão frágil, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu sei o que eu quero. Por que eu vou permitir isso se isso não me faz bem? Então, assim, pode vir um amor excessivo, mas, tipo assim, eu não quero isso. Pra que eu vou me enganar, me doar para uma pessoa por esse amor obsessivo se não é isso que eu quero? Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Você sabe, você já não aceita mais migalhas, você nem aceita mais exagerado, porque você sabe o que você quer. Às vezes você quer até pouco. E ótimo, é o que você quer. Né? Então, assim, a gente não se permite. Né? Então, isso foi fundamental. E aí foi fundamental até porque, assim,
como eu falei, logo depois eu casei. Logo depois não, né? Depois de 4 anos, né? Porque eu fiquei solteira, com esse negócio de autoconhecimento e tal. Tentando ver se eu ia para algum relacionamento ou não e tal. Dando um tempo para Mas você. isso não deu para mim. Mas foi muito importante isso até para o meu casamento, né? E aí, quando eu casei, eu continuei sendo a Débora com a minha essência. Então, se eu tinha que viajar, eu viajava. Se eu tinha que fazer, eu fazia. Se eu não tinha que fazer, eu não fazia. E não era para poder dar desgosto ao outro ou dizer que eu sou melhor ou pior do que ninguém. É porque eu sei o que eu precisava, o que nutre a minha vida. Então, assim, eu não posso me anular, né, para poder ficar dando acesso sempre ao outro, entendeu? E aí é isso que eu consegui colocar na minha vida. Então, assim, a partir do momento... E outra coisa, né? O autoconhecimento não foi só naquele momento, né? Eu tô nessa jornada até hoje, né? Sim. Então, assim, cada dia eu me conheço mais, cada dia eu me desabrocho mais, né? A maturidade também vem, né? E aí eu já até tenho uma amiga que eu falo, né? Mais importante que a maturidade é o autoconhecimento, porque a maturidade sem se autoconhecer também, né? Você ainda dá umas tubiadas por aí. Mas assim, claro que a maturidade, né, fez eu crescer também, né? Mas o autoconhecimento para saber os limites do meu corpo, limite do meu emocional, né? O limite de não me machucar foi a melhor parte, assim. Perfeito, Débora. Uma das pessoas fez um comentário que eu gostaria de compartilhar. Tem vários comentários bacanas, eu quero agradecer todos os comentários feitos, de todas as pessoas maravilhosas e especiais que estão aqui assistindo a gente. O comentário foi, deixa eu ver se eu acho aqui. Fiz besteira. Esse é o desafio, a gente conseguir Eu nem acompanhar a mexo, meu filho, porque eu conversa não uma da consigo fazer duas outra. coisas ao mesmo tempo. Não é fácil, não é fácil reconhecer que está uma relação abusiva. Então, a Nath fez esse comentário. Não é Então, fácil. eu queria que a gente começasse a colocar algum norte para todas as pessoas, e aí não fica exclusivo das mulheres, né? Para todas as pessoas sobre isso. Por exemplo, quando a gente fala de violência física, né? Fica claro, não tem muito o que questionar. Bateu, empurrou, né? Se não, você sabe quando está sendo violento a conversa, violenta a situação. Agora, quando é moral, por exemplo, né? Que faz injúria, calúnia, difama a pessoa, fala coisas para diminuir ela, seja para amigos, para colegas de trabalho, para a família. Então, é uma forma de violência, é uma forma de abuso, de abusar, e aquela que a gente falou, o abuso psicológico, né? Que é realmente assim, é diminuir a mulher, de qualquer forma, diminuir a pessoa, dizer que ela não é capaz, que ela tá feia, que ela tá gorda, que ela tá isso, que ela tá... Qualquer coisa que faça ela se sentir mal. A gente não deve aceitar isso, a gente tem que se sentir bem com as coisas que estão no relacionamento que a gente está vivendo. A gente tem que ouvir coisas saudáveis, agradáveis, e falar coisas saudáveis e agradáveis também. Então, é justamente essa parceria, essa troca. Tem mais alguma coisa que você se recorde, Débora, que possa orientar e apoiar as pessoas a perceberem quando a relação está sendo abusiva? Então, como eu falei, o relacionamento abusivo, no meu entendimento, tá, gente, que eu não sou psicóloga. Eu sou assistente social, trabalho com pessoas, né, em situação de abuso, mas é bem diferente, né? É muito mais técnico, né, do que... Mas, assim, pelo meu entendimento, é quando realmente separa a gente realmente da nossa essência, né? E aí, principalmente, eu acho que, assim, todo abusador, abusadora, seja lá o que for, eu acho que tudo que é o extremo, né, sempre vai mostrar alguma coisa que é extremo. Primeira coisa, né? Ou é amor demais, ou é ciúme demais, ou é controle demais. E essa outra palavra, controle.
tá? Ou é tudo muito extremo, ou é o controle. Todo abusador, abusadora tem essa questão de controle, que é controlar. Então, quando, né, você sentir que você está com uma pessoa que quer controlar a todo momento, né, é porque você está nesse caminho. E outra coisa que eu falo também é que, tipo assim, todo mundo já teve um relacionamento abusivo ou uma situação abusiva no relacionamento, tá? Se disser que não, é porque não sabe o que é. Por isso que é importante a gente procurar lá no Google, procurar saber, ler a Lei Maria da Penha, que é maravilhosa, né? E aí outras coisas que a gente sabe, né? Como insulto, chantagem, exploração, né? Vigilância constante, né? São coisas que a gente também já pode denunciar, né? A lei tá aí, né? Não é só o físico, né? Então, assim, tem várias coisas que hoje estão aqui para poder amparar a gente, né? Mas, assim, eu acho que o controle e o extremo, né, são ações que a gente tem que ficar realmente com dois pés Atenta. atrás, bem atenta, né? Eu acho que dali começa, né? E o relacionamento abusivo, né, como relacionamento violento, ele tem um ciclo, né? Então, assim, vem o controle, vem o extremo, vem as tensões, vem as discussões, né? Aí depois que começa a violência, que começa as ameaças, os insultos, a manipulação, a humilhação, né? Aí depois vem a desculpa, né? Tudo fica bem, o príncipe e a princesa voltam a ser pessoas maravilhosas e você não sai desse ciclo. Só que quando começa, o ciclo começa devagar, né? Tipo assim, de uma fase para outra é enorme. Depois dessa fase passa só dos 24 horas, né? E aí tu fica sendo abusada, 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 abusada. E aí como é que você rompe esse ciclo, né? Aí quando você já tá muito fragilizada, e aí tem, igual essa pergunta que foi feita, né? Você não sabe que está no relacionamento abusivo, você não quer assumir que está no relacionamento abusivo. E aí você não fala com a família, né? Não fala com os amigos, ninguém pode te ajudar, né? E você fica ali. A pessoa vai se anulando, Se anulando, se vai se isolando. O afastando, isolamento se é típico. isolando. Perfeito e muito esclarecedor. Todas as pessoas estão comentando realmente que está sendo muito esclarecedor. Está sendo norteador isso que você está falando, né? Como que faz para perceber e que é um ciclo. Então, dentro desse ciclo, eu acho que eu percebo que o que poderia parar esse ciclo é exatamente o amor próprio. É exatamente esse entendimento de que não existe essa de amar mais alguém do que amar a si mesmo. Porque aí está o excesso, né? Então é esse cuidado do amor, ele ser suficiente, né, para que seja saudável, para que seja alegre e que jamais falte amor próprio. É estimular esse amor próprio, esse autoconhecimento, essa percepção dos seus próprios limites, em todos os aspectos, né? Inclusive na sexualidade. Eu acho que vale também a pena mencionar que às vezes relacionamentos abusivos podem fazer com que a mulher ou a pessoa faça coisas que ela não concorde, que ela não goste, ela se sinta obrigada a agir daquela forma, a fazer daquela forma, em nome desse amor, em nome dessa relação. Que é a violência sexual, né? Que Exatamente. é essa questão. Privá-la de usar métodos contraceptivos, falar que não vai usar camisinha, coisas do tipo, né? Que poderiam, Forçar o inclusive, trazer. matrimônio, forçar a Forçar. gravidez, Exatamente. Coisas né? que Porque poderiam isso tolir acontece. a liberdade da Uhum. mulher. Assim, é chocante ouvir isso tudo, né? Que acontece e saber que realmente acontece. É importante que a gente converse sempre sobre essas coisas, que as pessoas realmente avaliem suas relações e não necessariamente a pessoa percebendo isso na relação, ela vai decidir terminar. Ela pode decidir tratar essa relação, ela pode decidir procurar apoio para cuidar dessa relação, porque às vezes ela percebe o valor que há naquela pessoa, no relacionamento, toda a história, só que é imprescindível que o amor próprio fale mais alto.
O que é interessante, né, que muita gente às vezes fala, né, ah, mas por que que ela não sai dessa relação? Ama tanto, né, ou coisa, por que não sai dessa relação? Porque realmente, às vezes, na maioria das vezes, existe o amor, tá? E o que a pessoa quer é que a violência e o abuso acabe. Às vezes ela não quer que a relação acabe, mas ela quer que a violência e o abuso acabe, né? E por isso que ela está na relação, porque ela acredita de alguma forma que isso vai acabar. E aí, como foi que a Perfeito. Auristela falou, pode ser sim que peça uma ajuda, né? Que isso possa mudar e tudo mais. E eu acho que um bom caminho para isso, vou voltar a falar de novo, gente, desculpa, é o autoconhecimento. Porque se você realmente se autoconhece, você não cede a certas coisas. E aí você não entra nesse ciclo. Então, assim, por mais que a pessoa, né, tende a querer te manipular e você não entra nessa manipulação, ou vocês não vão ficar junto, ou a pessoa vai falar, não, verdade, né? A Auristela tá certa. Ela tem o direito de usar a roupa que ela quer. Pô, por que que eu tô com essa neura? Mas porque eu falei, porque eu me conheço, eu falei. Quando eu me anulo, eu começo a entrar nesse ciclo, né? Quando eu me anulo, eu me permito entrar nesse relacionamento abusivo, né? Eu me E permito se entrar nos manter ciclos. nisso. Isso, né? Exato, Então a gente não exato. pode se anular. Então, assim, a outra pessoa vai falar como a gente também fala o que a gente quer, né? Mas se a outra pessoa não der um basta, né? A gente nunca vai saber que está incomodando. Sim, Então, assim, e é, a gente precisa falar. sim, você tocou num ponto que é essencial, o diálogo na relação. Às vezes a situação toma uma proporção nesse nível porque não acontece o diálogo, porque as coisas vão acontecendo e alguém vai ficando calado, né? E a pessoa vai aceitando aquela situação e quando vê, tomou uma proporção muito maior do que ela consegue lidar naquele momento. Então, se as coisas forem tratadas enquanto são pequenas, elas têm muito mais chances de serem resolvidas. É imprescindível, então, que a gente realmente aprenda a dialogar na relação. Não somente se posicionar é muito importante, mas saber ouvir É também. dialogar. Ouvir. Sabe? O diálogo é isso, não é só você falar o que está te incomodando, é o que você falou mais cedo, né? A pessoa que fala tudo que não gosta e discorda e se impõe, e não quero, não vai ser assim. Mas espera aí, também não é, tem que Não é haver um assim. equilíbrio. Não é assim, tem que ser acordado, tem que ser concordado, tem que ser compartilhado. Então, e percebido pelos dois lados se é saudável, se está funcionando daquela forma para os dois, né? E aquela história, uma frase da Marta Medeiros: se nada mudar, muda você. Se as coisas não mudarem, você tentou, conversou, fez tudo que você acreditava que era saudável, porque afinal de contas, uma relação são duas pessoas. Pensando de uma maneira geral, né, gente? Uma relação são duas pessoas. Então, essas duas pessoas, elas têm que conversar, elas têm que se procurar se entender, se perceber. E isso só acontece realmente quando a parte que você tocou algumas vezes, reforçando, e te agradeço muito por isso, porque aí você está falando do meu trabalho, né? Que é justamente o autoconhecimento. Quando você se conhece, você tem muito mais facilidade para colocar, para se posicionar, para falar o que você concordou, o que você não concordou, o que está justo para você e o que não está, o que você gostaria que fosse diferente, né? E realmente seguir um caminho que seja saudável para a relação, para a sua vida, para construir o que quer que esse casal queira construir. Oi, Auristela, é que meu Oi. telefone tá dando tilt aqui, cismou. Ah, mas vai Aí passar. vai passar. Mas é verdade, eu acho que não tem coisa melhor do que o autoconhecimento, né? Alguém colocou ali, que passou, acho que foi a Natália, que botou sobre autoculpa, né? Então, se você tá num relacionamento e que você se acha culpada pela atitude da outra pessoa, você está no relacionamento abusivo, tá?
Então, assim, né, a gente começar a se sentir culpada por uma reação de uma outra pessoa, né, principalmente se for alguma reação de pessoa da pessoa em excesso, né, nos excessos e nos controles, né, é porque a gente está nesse relacionamento, né? E aí, como eu falei, o relacionamento abusivo não é somente de casais, né? Então, Sim, pode uma ser de das mãe pessoas para comentou isso. filho, principalmente mãe para filho, né? De pai também, né? É porque o pai, ele tem essa visão mais autoritária, mas ele não participa muito da criação, infelizmente, da criança, né? Então, eu não vejo tanto, mas também tem, né? Mas pode ser qualquer outro tipo de relações, né, que você tenha próximas, né? Porque Sim, relacionamento sim, abusivo são pessoas próximas, né? Bem sim. próximas mesmo, né? Que você esteja com a pessoa quase diariamente, como um namoro, um casamento, como uma família, né? Então a gente tem que prestar atenção realmente nessas reações e nas nossas reações também, né? Sim, porque é o que a gente falou mais cedo. De alguma forma, a vítima alimenta o predador. É claro que se a pessoa está no relacionamento abusivo, a gente tem que ser bastante franca. Alguma coisa tem de bom nesse relacionamento. Se ele É fosse de verdade. todo ruim, a pessoa já tinha largado. Então, é sedutor. Tem coisas prazerosas. E acaba que isso também faz com que a relação acabe perdurando, se sustente às vezes por mais tempo, porque não é de tudo ruim. Então é importante a gente entender que tem um peso isso para a vida às vezes, dependendo do quanto tempo dure, e o ideal para evitar que a relação se torne uma relação abusiva é o diálogo franco desde o início. Não aceite coisas que você não concorde, porque vai chegar uma hora que isso vai pesar para Exato. você. E se você não se posicionar, vai ser difícil, mas vai ser simples. Pode ser simples a resposta, ué. Mas eu sempre fui assim e você nunca reclamou. Mas eu sempre fiz isso e você nunca reclamou. E a pessoa não vai estar errada. Por quê? Porque o outro não soube se posicionar. Então é esse cuidado, assim, se a gente pode deixar uma dica de ouro, vamos colocar assim, para evitar relacionamentos abusivos, a chave está em duas coisas: o autoconhecimento, como você colocou maravilhosamente bem, e a comunicação franca dentro da relação. E esse autoconhecimento para todos, né, para os dois lados, e a comunicação, o diálogo franco na relação pode realmente fazer toda a diferença. Você concorda, Débora? Super concordo, né? Eu sou uma pessoa que sou adepta da comunicação não violenta, né? Estou até fazendo um curso agora de atualização. É uma coisa que eu trago para a minha Bacana. vida. É muito difícil. E aí até teve uma pessoa aí que colocou assim, mas quando é na família é muito mais complicado. É muito mais complicado, né? Até porque tem, por exemplo, assim, se for mãe e filha, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, né? Mãe é uma patente mais alta, né? A gente acha que é um ser superior, mãe. Sim. Ser mãe é um ser superior. Então, como é que eu vou dizer para minha mãe que ela está sendo abusiva, né? E a comunicação não violenta ajuda muito, né? Da gente poder saber como colocar nossas necessidades, nossos sentimentos, né? E como falar, né? E tem me ajudado muito nas minhas relações, principalmente com a família e com o trabalho, Sim. né? Então, assim, é uma coisa bem bacana, porque a gente pode vir Sim. outra live falar Com de comunicação certeza, não vamos violenta. combinar sim. A comunicação não violenta e a PNL, eu acho que elas estão muito alinhadas. A programação Estão tão neurolinguística e a mesmo. comunicação não violenta são muito poderosas, são ferramentas, são instrumentos de vida extremamente poderosos para a gente ter qualidade nas nossas relações, qualidade no seu diálogo interno e qualidade no seu diálogo com o mundo, com as pessoas. Com certeza eu quero ter essa conversa com você numa próxima live para a gente trazer as bases da comunicação não violenta, como praticar a comunicação não violenta, como agregar também a PNL nesse contexto. E eu agradeço imensamente. Eu não quero que a gente seja cortada, então eu quero aproveitar esses momentos finais para a gente já começar a agradecer a todos que estão aqui, que participaram e realmente apoiaram a nossa live, trazendo informações
e fazendo comentários que apoiaram a construção do nosso pensamento, né, essa nossa linha de raciocínio. A minha irmã até colocou que relação profissional também pode ser abusiva, está alinhado com o que a gente falou, Sim. né? Então, realmente é importante a gente ficar atento, tanto nós dentro da relação profissional, quanto aos colegas de trabalho, se de alguma forma eles estão sendo abusivos na conversa. Isso, toda forma de relação abusiva, ela deixa marcas, a pessoa sofre com isso, a pessoa pode se culpar por aquela situação. Então, mais uma vez, para evitar relações abusivas, o caminho é com certeza o autoconhecimento e a comunicação clara. São duas coisas que realmente a comunicação não violenta é uma comunicação muito eficiente dentro desse processo de ser uma comunicação clara, para que a gente tenha uma sociedade mais saudável, né? Para que a gente tenha relações mais saudáveis. Saudáveis. Não é isso? Verdade. Verdade, eu também queria Muito. agradecer todo mundo. Queria agradecer muito, Auristela, o convite, né? Você me deixou bem à vontade. Eu falei que eu estava tensa. Ah, tá tensa porque só vai ser uma conversa. Tá bom. É isso, é isso. Mas E eu foi muito bom. Foi o tempo muito passou, a gente não gostoso, percebe. né? Isso É aí. isso, é um papo, é um bate-papo. É essa a ideia mesmo da conversa de mulheres que inspiram. É que seja um bate-papo que construa alguma coisa, que construa reflexões, que empodere, que fortaleça a nós, porque você saber que você é uma mulher que inspira, é ou não é maravilhoso? É verdade. É Né? muito Então já maravilhoso. começa inspira, já começa empoderando a mulher que é convidada. E todas as outras que nos assistem, todos os homens que de alguma forma também participam, a ideia é essa, é que a gente possa ser contribuição. A nossa vida faz mais sentido quando a gente de alguma forma é contribuição para as pessoas, Com porque certeza. acaba alimentando a gente, né? Então eu te agradeço você ter aceito o convite, eu agradeço a sua entrega, a sua disponibilidade, a sua fala franca e a abertura que você trouxe. E eu peço a todos que realmente tenham esse olhar de abertura, sabe? Que não seja jamais um olhar de julgamento, que seja sempre um olhar de abertura. O que tem de importante aí para mim? Como eu posso ser melhor a partir dessa conversa? Como essa conversa pode fazer diferença para a minha vida e para as minhas relações? E aproveito para convidar todos que estamos assistindo hoje para voltarem quinta que vem, porque teremos mais mulheres que inspiram. Esse projeto eu pretendo levar até o final do ano, e com mulheres maravilhosas como você, como nós, para que a gente possa inspirar mais mulheres e nos fortalecer, nos empoderar, entender que sempre existe uma possibilidade, que a gente tem sempre escolhas e que a gente se fortaleça para fazer sempre as melhores escolhas para as nossas vidas. Muito obrigada, Auristela. Muito obrigada, pessoal. Até a Agradeço a próxima. A gente todos. volta com a comunicação não violenta um dia A desse. gente volta, a gente volta. Beijo, Agradeço a beijo. todos. Se quiser, a gente ainda tem 2 minutinhos. Vamos ver se o pessoal quer colocar alguma informação, quer É. fazer alguma pergunta, de repente quer sugerir algum tema de conversa. Até o mês que vem os temas já estão fechados. A gente vai ter conversa sobre constelação, a gente vai ter conversa sobre terapias alternativas, a gente vai ter Adorei conversa sobre constelação. mentalidade de crescimento, mindset, mentalidade de crescimento. Vai ter conversa sobre, nossa, tem tanta sobre finanças, como favorecer as nossas finanças. Vou, claro. Vai salvar, fato. gente. Tem Vou uma ali salvar, gritando, vai salvar a live. Vou salvar. Vou salvar, compartilho com você compartilha com seus contatos e vamos espalhar essas informações aí. Agradeço a todos que puderem depois pegar a nossa live, compartilhar com outras pessoas, para que elas avaliem a si, se elas estão sendo abusivas, e avaliem suas relações, se de alguma forma e eu estão me sendo coloco abusivas. bem disponível, se alguém quiser bater algum papo, né, da minha experiência, até na questão da minha experiência profissional, estou super aberta, né? Eu tenho Instagram agora profissional, tá, Auristela? Consegui fazer meu Instagram profissional, porque na jornada eu não tinha. Se lembra que eu estava eu lembro. Você está de parabéns. Que é o Liberta Social. E pode ir lá chamar para a gente conversar. Sou super aberta, super tranquila para a gente trocar uma ideia sempre.
Tá ótimo, te agradeço muito. A gente vai voltar a conversar com certeza. Agora sim, o Instagram vai nos cortar e a gente não vai permitir isso. A gente vai se despedir antes. Tá bom, tchau, tchau. Fica bem, uma Beijo. ótima noite. Agradeço a todos a presença e a Igualmente. participação. Tchau, tchau, gente. Tchau.